Hoje, na reportagem da Rádio Clube, a nossa conversa é sobre a programação da Semana da Consciência Negra, que começa nessa próxima sexta-feira, dia 15 de novembro. A programação contempla várias atividades culturais. Quem fala mais sobre o assunto é o historiador Genes Alves. Genes, qual é a programação da Semana da Consciência Negra aqui em Patos de Minas? Bom, a Semana da Consciência Negra foi criada institucionalmente por meio de lei em 2022 e tem como objetivo criar um momento, ao longo do ano, em novembro, para poder trabalhar a promoção da igualdade racial, assim como também combater qualquer forma de preconceito, qualquer forma de discriminação. Nesses 3 anos, agora em 2024, a gente conseguiu montar uma programação significativa, múltipla, diversa, que vai acontecer em vários lugares de Patos de Minas ao longo da semana, que vai do dia 15 de novembro ao dia 24 do mesmo mês. Nós temos nessa programação uma novidade, que é o Museu da Escravidão e Consciência Negra. É um museu que é único no Brasil. Ele é de um proprietário que habita a região metropolitana de Belo Horizonte e viaja Brasil afora com esse acervo, que conta um pouco da história colonial imperial do Brasil, sobretudo essa história ligada à escravidão negra, ligada a essa parte triste da nossa história. E esse Museu da Escravidão ele vai estar alocado aqui no Museu Municipal do dia 18 ao dia 24. O museu vai ficar aberto das 7 da manhã às 22 horas, inclusive feriado e final de semana, para oportunizar que a comunidade, de um modo geral, possa visitar o Museu Municipal, e dentro dele o Museu da Escravidão, e conhecer um pouco desse acervo composto por dezenas e dezenas de objetos que se referem ao tempo da escravidão no Brasil. Dentre tantas outras atividades que teremos, listei essa ou citei essa como sendo uma muito significativa, mas a Secretaria de Desenvolvimento Social também vai estar fazendo uma campanha social de modo a estimular, sobretudo o empresariado, a oportunizar maiores possibilidades de ingresso no mercado para a população jovem negra, que também vai correr ao longo da semana. E na abertura propriamente dita, no dia 15 de novembro, nós teremos um espetáculo com um quilombola, um pianista famoso nacionalmente, Adão Monteiro, que é aqui do Quilombo São Sebastião da Boa Sara, comunidade nossa de Patos de Minas. Um espetáculo do pianista Adão com o coral do próprio Quilombo. Então, a gente está aguardando com muita ansiedade, eles já estão ensaiando há um tempo para poder trazer para nós esse espetáculo maravilhoso. E no dia 16, um dia após a abertura, nós teremos um festival de grafite, onde dezenas de grafiteiros estarão lá na sede do Cristavo, onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Social, levando sua arte para os muros daquele local e, consequentemente, deixando ali um legado artístico e com motivos, com objetos, com imagens que reportam a nossa cultura e história afro. Da mesma maneira, no dia 16 também começa o Festival de Hip Hop, com dezenas de artistas de Patos de Minas e também fora de Patos de Minas, que vão se apresentar lá na Lagoinha. O Festival de Grafite é no dia 16 e 17, de 9 às 18 horas, lá no Cristavo. E o Festival de Hip Hop na Lagoinha, também 16 e 17, das 15 às 22 horas. Ainda no dia 16, nós teremos homenagem ao Dia Nacional da Umbanda, com a exibição de um documentário chamado Ecos da Resistência, da Carolina Cambraia, e uma roda de conversa, gestada, liderada aí pelo seu José Ventura, que é um líder do movimento negro em Patos de Minas. Bom, indo para o dia 19, nós teremos mais uma mesa redonda que visa discutir um pouco dessa necessidade da promoção da igualdade racial, chama-se Arte e Cultura como Elementos Identitários e Organizacionais, Desafios e Perspectiva Político-Cidadã. É uma mesa redonda composta
por acadêmicos e também por griots, né, que vai acontecer lá no prédio da Unipam, Salão do Júri, Bloco C, de 19 até as 21 horas, com a presença de estudantes, educadores e também de toda a comunidade, mas, sobretudo, vale destacar dos alunos do curso de História e Pedagogia, as licenciaturas da Unipam, e também do curso de Direito, né, porque nós entendemos que é preciso formar essa juventude de modo que ela tenha capacidade cada vez mais de quebrar esses paradigmas, né, que infelizmente ainda são presentes na nossa sociedade. Então, a mesa redonda na Unipam, Salão do Júri, Bloco C, 19 horas, todo mundo convidado, vai estar palestrando lá a Hélida Abreu, Marcos Rassi, Antônio Ventura, o Dr. Peterson da UFO e o Dr. Marlúcio também do IFTM. Ainda no dia 19 nós teremos um workshop do Consciência Negra Sem Preconceito, Mais Igualdade, também um evento da Secretaria de Desenvolvimento Social em parceria conosco, lá no prédio Anfiteatro CDL. Né? As atividades começam às 7 da manhã e vai até 1 da tarde com almoço, né? Lá no restaurante popular, um almoço típico, com a feijoada, né? Típico da culinária afro-brasileira, né? Afro-mineira, afro-patense também. Então, na CDL de 19, uma manhã inteira de atividades, palestras, exposições de produtos artísticos e também gastronômicos da cultura afro-brasileira, disponíveis para toda a comunidade. Eu observo, né, nessa programação, uma programação bem vasta, cheia de elementos culturais, né, que mesclam aí todos os tipos de cultura para melhor atender toda a população que gosta desse tipo de cultura, né, e para conhecer mais, né, para ter realmente esse efeito da consciência negra. Exatamente, é uma programação que alcança os diversos cantos de Patos de Minas, né, que alcança a universidade, que alcançam as regiões ditas mais marginais da cidade, as regiões mais periféricas do ponto de vista físico-geográfico, né? É uma programação que alcança acadêmicos, mas também alcança griots e que alcança os diversos tipos de arte e cultura de Patos de Minas, né? Do grafite ao hip hop, né? Da palestra acadêmica, a mesa redonda, a música, enfim, um evento bastante eclético, né, que vai estar ao longo desses 10 dias acontecendo em Patos de Minas. Ainda sobre a programação, no dia 21, na quinta-feira, nós vamos ter um debate intitulado Racismo Estrutural, de que vale a consciência sem ação, né? Realizado aí pelo coletivo Madá, aqui no pátio do Museu Municipal. Quem está passando pela Getúlio Vargas, no pátio do museu, essa roda de conversa para esse debate, né, sobre, para além da conversa, o que nós podemos fazer em termos de ação para, de fato, garantir a promoção dessa igualdade racial de forma ampla, legítima e efetiva, né? No dia 22 nós temos uma atração muito interessante, Cinema no Museu, aqui também no pátio do MUP, né? Onde exibiremos um documentário sobre a caretada dos Amaros, herança dos nossos quilombos. É um rito muito interessante, um rito quilombola, que vem de geração em geração e que ainda resiste na comunidade dos Amaros lá em Paracatu e que vai ser trazido para Patos de Minas para poder mostrar um pouco dessa cultura arraigada ainda existente lá e que com certeza deve viver também entre os grupos afros de Patos de Minas, quem sabe as congadas, né? E que com a experiência de Paracatu, possivelmente pode ser reavivada também em Patos de Minas. No dia 23, a gente vai ter esse grupo da Caretada dos Amaros de Paracatu, né? O grupo de artistas, cantadores, dançadores, passeando pelas praças da Avenida Getúlio Vargas. Eles vêm de Paracatu no sábado pela manhã e vão se apresentar com o seu rito, com a sua dança, com o seu canto, com a sua celebração, entre as praças da Avenida Getúlio Vargas, de frente ao Fórum, passando pela Praça do Coreto, terminando aqui na porta do Museu Municipal, de frente à matriz, a Catedral de Santo Antônio, e na sequência, uma roda de conversa, né, sobre políticas públicas para a igualdade racial, com a presença ilustre da deputada federal Dandara, de Uberlândia, que vem trazer para a comunidade de Patos de Minas, né, possibilidades de criação e efetivação de políticas públicas, canais para acessar recursos para implementar e executar, né, ações dessa natureza que visem trabalhar essas questões ligadas
a igualdade racial. E, por fim, coroando a semana, coroando o evento, como já é tradicional há muitos anos, os festejos do Rosário, né? São grupos de congado em Moçambique que vêm de vários municípios ao redor de Patos de Minas, região do Alto Paranaíba, noroeste de Minas, Triângulo Mineiro. São dezenas e dezenas de grupos, uma caravana que aporta aqui na manhã do dia 24, se reúne com os grupos existentes em Patos de Minas, né? Eles se encontram lá na Igreja do Rosário, tem todo um rito de apresentação desses grupos lá, né? Com a presença do Monsenhor Magno, que é o líder espiritual das congadas. Depois desses grupos, eles se deslocam para pontos específicos para almoço, né, que é aberto também à comunidade que acompanha o movimento, que acompanha a celebração. E, por fim, no meio da tarde, eles se reúnem, se encontram novamente lá na Praça Sol, próximo à Igreja Nossa Senhora da Aparecida, e ali eles fazem os festejos de encerramento desse encontro, né, de tantas guardas, de tantos ternos, de tantos municípios aqui da nossa região, celebrando a fé e a devoção nos santos que eles cultuam. Gênesis, muito obrigado pela entrevista. Essa entrevista que a gente fala aqui da Semana da Consciência Negra, uma programação especial que contempla todos os tipos de arte, que começa do dia 15 e vai até o dia 24 de novembro. Para a Rádio Clube 98, o repórter Gabriel Araújo.